Olá, amigos e amigas. Estando como presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, a ASEAG, eu quero informar a vocês que vamos realizar, na região de Guarulhos, a força-tarefa relacionada à fiscalização. Essa fiscalização se realizará na data de 13 a 22 de outubro, com grande importância, com a finalidade de proteger a nossa sociedade contra pessoas não habilitadas na realização de serviços ligados à área da engenharia. Fiscalizaremos condomínios horizontais, shoppings, centros de distribuições, empresas, enfim. Teremos agentes em campo participando e principalmente orientando os locais para se adequarem, caso ainda não estejam conforme a legislação. E dessa forma eu deixo a vocês agora o nosso gerente da GR7, o engenheiro Arthur, que dará mais detalhes sobre a nossa força-tarefa. Arthur, é com você e muito obrigado pela sua participação. Olá, Arthur Ferreira, como vai você? Tudo bem? Olá, Ari, tudo bem? Prazer estar com você novamente. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado em você abrir um espaço aí na sua agenda para nós conversarmos um pouco aqui sobre a nossa querida ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Então, Arthur, é o seguinte, bom, conforme o Gilmar já comentou no começo da nosso bate-papo, o Arthur Ferreira, ele é gerente regional da GR7 do CREA e está aqui em Guarulhos atuando. Arthur, o que é esse GR7, por favor? Ari, o GR7 é uma gerência regional. O estado de São Paulo ele é dividido em 12 regionais administrativos, né? 12 áreas administrativas do CREA. A GR7 é a nossa região e ela abrange todos os municípios do Grande ABC, são 7 municípios, toda a zona leste de São Paulo e todas as cidades do Alto Tietê. No total, são 20 cidades, sendo que nessas 20 cidades, em 16 nós temos unidades do CREA, né? Sei. Então, isso seria o GR7, é a congregação de todas essas... Exatamente, é a 7ª região administrativa do CREA no estado de São Paulo. Tá bom. Outro dia, eu vou até comentar novamente com você, outro dia o Gilmar comentou assim, que o que ele realmente queria era um dia trazer alguém do CREA para estar aqui no nosso ASEAG em Foco. E aí o sonho dele se realizou, né, Arthur? O Gilmar já vem há tempos, né, pedindo. Nós já tivemos, pelo menos há um ano e meio atrás, no seu programa, para falarmos um pouquinho sobre a RT. Isso. E realmente o Gilmar vem pedindo, a gente tem uma parceria muito forte com as nossas associações, existe uma aproximação muito grande entre nossos gestores junto à diretoria, né? E por conta, inclusive, dos convênios, nesse termo de colaboração entre as associações do CREA, né? E isso é muito legal, essa abertura que a associação nos dá de participar, inclusive, nos programas das próprias associações, como é esse, né? É um programa da SEAG, onde a gente tem a oportunidade de poder levar uma palavra do CREA São Paulo, né? Falando nisso de levar uma palavra, levar conhecimento, levar informação para os moradores da cidade, qual é a ação que vocês estão planejando desenvolver aqui em Guarulhos, especialmente em Guarulhos? Qual que é essa ação que vocês querem fazer aqui? Ari, o CREA, até já que esse programa tem uma penetração muito bacana aí na comunidade, né, no município
de Guarulhos, o CREA está passando por uma transformação gigantesca. O nosso presidente, Vinícius Marquesi, um jovem, ele revolucionou o CREA no que diz respeito à área de comunicação. Antigamente, o site do CREA era um site muito dirigido ao profissional, né? E hoje, você acessar o site do CREA, você tem todas as informações, tudo o que está acontecendo atualmente, né, ao nosso redor. Quer dizer, eu até peço às pessoas que tiverem a possibilidade de acessar o site do CREA, vai ter acesso a muita informação bacana, não só restritivas aos nossos profissionais. Através de uma determinação do nosso presidente, nós estamos programando para o dia 13, 14, 15 e de 18 a 22, uma semana e meia, uma força-tarefa em Guarulhos e nas 3 cidades mais próximas, né, que é Arujá, Santa Isabel e Mariporã. Ela é uma força-tarefa que vai ter uma abertura, né, no dia 13, na ASEAG, e aonde os nossos agentes fiscais, não só os da UGI Guarulhos, mas com um apoio de demais fiscais, nós iremos fazer demandas de fiscalização em alguns empreendimentos que não são aqueles do nosso dia a dia. Então, nós estamos prevendo aí, estamos fazendo uma programação para grandes armazéns, grandes distribuidoras, shopping centers, condomínios residenciais verticais, loteamentos. Então, é uma demanda de fiscalização já pré-programada, né? É claro que se você tiver um fiscal que estiver se dirigindo a um condomínio industrial, por exemplo, e passar próximo a uma edificação em construção, onde tiver indícios de que essa construção não tenha um responsável técnico, ele também fará uma demanda de fiscalização. Mas o foco principal são grandes empreendimentos, para que a gente possa ter a certeza de que esses empreendimentos, essas obras, tenha sempre um engenheiro, um responsável técnico habilitado, né? Essa é a função do CREA, é defender a sociedade, coibindo o exercício ilegal da profissão, tanto por pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, esse é o evento que nós teremos aí em Guarulhos, com início no dia 13 de outubro e término no dia 22. Olha, eu um leigo no assunto, quando falo a palavra fiscalização, me dá um certo tremor, assim, né? Mas minimiza esse fiscalização que o CREA vai fazer aqui junto com a SEAG. A finalidade, a principal, nós verificarmos se aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas numa construção, ela tem um engenheiro responsável por ela, né? Então, é muito comum, às vezes, você falar, não, aquela empresa está registrada no CREA, ela tem um responsável técnico. Beleza, mas nós temos que verificar quais são as atividades que essa empresa está desenvolvendo. Então, se você pegar, por exemplo, o cartão de CNPJ de uma empresa, ela tem a sua atividade principal e as secundárias. Então, você pega uma empresa que é uma construtora e ela tem lá um engenheiro civil, mas nas atividades que ela desenvolve, ela pode estar desenvolvendo uma atividade onde não cabe ao engenheiro civil essa responsabilidade técnica, e caberia, por exemplo, a um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico. Então, o CREA verifica isso também, se ele está regular, né, regularizado perante o CREA, e se aquele responsável técnico tem habilidade para aquilo que está sendo oferecido ao seu cliente. Você tem aquelas obras que, infelizmente, são até obras clandestinas, em que não tem um responsável técnico. Nesse caso, é feito todo um relatório encaminhado para a prefeitura, né, para verificar que não cabe ao CREA a demolição, o embargo, e sim à prefeitura municipal. Então, é feito uma demanda junto às prefeituras informando, olha, tem uma obra aqui, passou por uma demanda de fiscalização, não tem responsável técnico, mas é uma obra clandestina. Então, a prefeitura, dentro
da sua legislação vai atuar. A finalidade do CREA não é chegar multando, tá? O auto de infração ele é até uma etapa, mas a princípio seria fiscalizar, verificar o que está sendo executado, se tem os seus profissionais, né? E no caso de uma notificação para uma empresa fazer uma regularização, isso é muito importante, porque a partir do momento que você notifica uma empresa para que ela venha se regularizar, ela é obrigada a ter um responsável técnico ou alguns responsáveis técnicos. Então, para cada regularização de empresas, você tem profissionais da cidade sendo contratados por essas empresas para que possam ser seus responsáveis técnicos. Então, a fiscalização no setor empresarial, por exemplo, você está valorizando os profissionais, né? Porque a empresa vai ser obrigada, para aquela atividade ou aquelas atividades, ter um ou mais profissionais, né? Existe, claro, sim, o auto de infração se ela já vier cometendo uma infração, né? Se ela tiver sem responsável, não tem registro, tem um nome fantasia, ela pode ter até um CNPJ, mas ela está exercendo ilegalmente a profissão. Dependendo do caso, aí existe um auto de infração. Mas, na sua maioria, são notificações para que essas empresas possam fazer a sua regularização. O CREA dá um prazo, caso o empresário ou o profissional entre em contato com o CREA, já mostrando interesse, apresentando alguns documentos, esse prazo é dilatado. A finalidade não é a multa, e sim a regularização dessas empresas e desses profissionais, né? Então, aí assim, para que esses empresários possam ficar mais tranquilos, o intuito dessa fiscalização é evitar problema no futuro. É isso? Sim. Primeiro é evitar problemas naquela atividade que ele está desenvolvendo. Sim. Para aquele cliente. Uhum. Né? Então, nós entendemos se dá um exemplo, um sobrado. O proprietário, com muita dificuldade, aprovou ali um projeto e vai fazer a sua casa. Entendeu? E a gente sabe que daqui a um tempo vai ter um recalque, vai ter problema de aplicação de materiais. Então, você entende que se tiver um engenheiro, como também um arquiteto, responsável pelaquela edificação, os cuidados, as observações de normas técnicas, o tipo do material, né, as resistências desses materiais estariam sendo aplicados corretamente e que esse proprietário, esse consumidor não venha a ter problema no futuro, né, porque a gente entende isso. Se você tiver bons profissionais habilitados, sendo responsáveis por aquelas atividades técnicas, o produto final seria bem melhor do que um leigo, né? Então, isso é importante. Você viu o que aconteceu recentemente aqui no ABC, a queda de algumas residências. Aí não é... Você vai analisar como é que pode uma pessoa lançar um pilar de um segundo pavimento sendo o arranque distribuído na laje do térreo, e não num pilar contínuo, né? Foi o que aconteceu aquele desabamento em Mauá, né? A pessoa tinha uma casa térrea e resolveu fazer um sobrado, aí da laje saiu o pilar e foi para o segundo até o terceiro pavimento. Então, não se aplicou norma nenhuma, quer dizer, você vê que poderia ter sido um bom pedreiro, né, que fez aquilo, mas trouxe um dano muito grande aos seus proprietários, né? Então, o que seria isso? É você ter um profissional responsável pelaquela atividade, né? Esse profissional, ele vai ser responsável por aquela obra, lembrando que se ele achar que há uma responsabilidade muito grande disso, ele pode fazer um seguro de responsabilidade civil também, né, Arthur? Sim, existe hoje seguradoras que fazem, né, esses tipos de seguro, porque uma obra, você pode terminar de fazer uma atividade agora, né? Nós estamos numa sexta-feira, você acabou de fazer, levantou umas paredes de um segundo pavimento, elas estão travadas,
Mas aí você vem sábado, domingo, você pode ter uma chuva, um vento demasiado e que possa te trazer um dano. Você fez a fundação, está trabalhando na fundação de um prédio, começou a iniciar uma piscina, você fez a escavação e acaba deixando para dar continuidade na segunda-feira cedo, aí vem uma chuva, quer dizer, acidentes acontecem, tá? Não adianta que não existe uma obra segura, tá? Acidentes acontecem. Então, esses seguros vêm exatamente para colaborar, né, e não ter esse dano, esse valor, essa sobrecarga, né, de despesas em cima do profissional. Né? Acidentes acontecem, o que nós temos que fazer é evitá-los. Por isso que em algumas obras, por que está se exigindo o engenheiro de segurança do trabalho? Porque essa obra, pelo número de funcionários, ela precisa ter um engenheiro de segurança para fazer o acompanhamento e a segurança do pessoal, dependendo da atividade industrial que está sendo desenvolvida. Né? Outra coisa muito comum é você ter empresas construtoras onde vão trabalhar com grandes áreas de paisagismo, né? Tanto árvores plantadas em calçadas, né? Mesmo grandes áreas de gramado. Essa empresa precisa ter um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal também, pelaquilo que ela está executando. Né? Agora, o que acontece são empresas que existem os projetos complementares, né? Elas acabam contratando outras empresas para fazer aquela atividade, para que ela não tenha esse profissional no seu quadro técnico. Ela contrata uma empresa que tem um profissional na área da agronomia ou mesmo da área da engenharia florestal para fazer essas atividades, né? E isso daí é legal perante o CREA? Sim, sim. Você, quando for, por exemplo, você está fazendo um grande galpão e você precisa fazer o sistema de proteção e combate a incêndio. Você vai contratar uma empresa, onde ela tem lá o seu engenheiro responsável, vai fazer essa atividade, vamos só o sistema de combate a incêndio, e você vai solicitar a documentação, né, a ART do engenheiro responsável pelo aquele projeto, pelaquela instalação. Às vezes você tem instalações onde você tem outros profissionais, porque tem empresas que trabalham, um exemplo, só com a implantação do sistema de hidrantes, extintores, rotas de fuga. E você tem, às vezes, sistema que você precisa, detetor de fumaça, sprinkler, às vezes pode ser outras empresas também, né? E que você vai solicitar essa documentação. Então, quando tiver, por exemplo, uma vistoria, né? Não, nosso AVCB está aqui. Legal. Você tem o AVCB e você tem todas as RTs dos profissionais que prestaram serviços técnicos para aquela instalação. Né? Isso é legal. Você pode ser o engenheiro, por exemplo, da construção de uma residência de 2, 3 pavimentos e você contratou um engenheiro especialista em cálculo estrutural. Então, você vai juntar na documentação dessa empresa, o cálculo estrutural foi feito pelo Ari, o engenheiro Ari. Entendeu? Olha, eu contratei uma empresa para fazer todo o sistema de automação. Então, eu sou engenheiro desse sobrado, mas eu tenho profissionais, empresas que foram contratadas para fazer os serviços complementares, na elétrica, na mecânica, entendeu? Você vai fazer 2 pavimentos, você vai fazer uma clínica, você precisa ter uma plataforma, por exemplo, né, para portadores, né, de assistência especiais. Eu vou contratar um engenheiro mecânico para fazer um projeto e a instalação de um elevador, de uma pequena plataforma. Então, toda essa documentação é juntada, né? Nem todas vão para a prefeitura para requerer o habite, nem todos vão para outros órgãos, mas são os profissionais que atuaram na execução daquela edificação. E depois, cada um, caso venha a ter um acidente, alguma coisa, cada um responde por aquilo que ele foi o responsável, né? Por isso que é muito importante, Ari, foi muito bom você ter feito essa pergunta, o preenchimento da RT. A RT tem força de contrato. Então, quando o profissional for executar a RT, ele procure
colocar nas atividades, e hoje a RT, se você for contratado para fazer um rodapé de uma casa, você tem ali a especificação rodapé. Então, para montar uma RT, exatamente aquilo que ele está fazendo. Não coloque serviços gerais, reforma geral, porque se houver um problema, reforma, você passou a ser responsável por tudo. Então, procure fazer a RT exatamente aquilo que está no objeto do contrato. Nada mais e nada menos, porque você tem como comprovar a sua responsabilidade pelaquilo que você executou. Você poderia até mostrar, você como engenheiro, mostrar a sua proatividade em função disso e explicar para o dono do empreendimento que ali precisava de um outro profissional para desenvolver aquela determinada situação. É isso ou não? Mais ou menos. Quando você faz a fiscalização, você solicita os documentos dos profissionais que estão envolvidos. Tá certo. O agente fiscal, ele é muito bem treinado para identificar as etapas que estão sendo executadas, né? Então, ele verifica que houve ali, por exemplo, uma ação que precisaria ser um engenheiro mecânico. Então, ele, quando solicita a documentação daquele elevador ou daquela plataforma, por exemplo, ele já está esperando chegar às mãos dele um documento de um engenheiro mecânico. Se não vier esse documento, ali existe uma irregularidade, existe uma atividade que foi executada e não tem ali o responsável por aquilo. Você não pode, numa loja, comprar os equipamentos e montar. Você tem que estar sobre um projeto, uma orientação de um engenheiro mecânico, né? Como também toda a parte de projeto e instalação de sistema de climatização. Eu chego numa clínica, por exemplo, eu vejo lá um parque enorme de equipamentos, né, que superam o número de BTUs conforme a legislação. Então, ali há necessidade de você solicitar o PMOC, que é um plano de manutenção dos equipamentos, engenheiro mecânico, né? A instalação elétrica, é claro, é um engenheiro eletricista, abertura dos vãos, fixação de suporte, não pode ser o próprio engenheiro civil, mas o equipamento em si, a definição e a manutenção de um engenheiro mecânico. Então, se esses documentos não chegam, aí você vai fazer a sua notificação para que sejam apresentados para poder dar condições que aquele equipamento possa ter um funcionamento normal e não trazer nenhum tipo de dano aos seus usuários, né? Principalmente na manutenção, né? Que hoje é lei, hoje é uma norma que a climatização, hoje ela tem que ter um cuidado muito especial, coisa que não acontecia no passado, e isso foi uma conquista, né? Aos profissionais, por exemplo, que atuam nessa área. Aliás, o Gilmar, que é o presidente da SEAG, já fez várias palestras falando sobre PMOC, né? Ele tem batido muito nessa tecla, tem conversado muito com as pessoas, tem feito muitas palestras, muitos comentários a respeito desse PMOC, que eu acho isso fantástico. Assim, a princípio, a gente pensa que não é tanto quanto, né? Mas é muito importante, né, essa conservação do ar-condicionado, né, Arthur? Sem dúvida. E você sabe que foi em função do falecimento do ex-ministro Sérgio Mota, né? Sérgio Mota, exatamente. E foi verificado que o problema dele foi exatamente em função de bactérias, né, que foram acumulando ao longo dos anos nos filtros de um equipamento. E, a partir daí, vieram trabalhando e hoje é uma obrigatoriedade. Toda edificação que tiver mais do que 60 mil BTUs, ela tem que passar por um plano de manutenção. Isso não significa que quem só tem um aparelho de 32 mil não precise fazer. Tem sim. Tá? Eu fiquei ausente agora, a questão de 2 meses e meio aqui do meu apartamento onde eu resido aqui em São Paulo, e por conta, né, de ter contraído o Covid e me tratei, e quando eu retornei, o que me chamou a atenção, né, quando eu fui ver o aparelho, nossa, cheio de fungos. Quer dizer, então, nem estou ligando, vou ver lá com o pessoal do prédio, uma empresa para vir fazer,
Porque, imagina, um apartamento pequeno, cheio de fumos, você liga um equipamento, é um problema sério, né, no seu sistema respiratório. Então, é levado muito a sério isso, né? E o que a gente vai procurar nessa força-tarefa, principalmente em shoppings, claro, além de outras atividades que estarão sendo desenvolvidas dentro do shopping, da parte, com a parte de climatização, principalmente da parte da área comum, né? São grandes equipamentos de climatização, né? Então, acredito que esses shoppings tenham empresas ou profissionais responsáveis pela manutenção periódica desses equipamentos, né? Bom, vamos sair um pouquinho fora aqui disso. Você tem um case assim, que você podia falar assim, olha, uma empresa que vocês fizeram estava bem sucedida não precisa citar os nomes, talvez, para não ter constrangimento nenhum, não. Mas é alguém que vocês tiveram que ir lá e resolver o problema daquela empresa. Ao longo desse período seu aí. Tá. Eu tenho uma experiência muito interessante, né, que foi até a minha primeira experiência. Eu recebi o convite do presidente Vinícius para assumir essa gerência em julho de 2018, né? E em outubro de 2018, nós conseguimos fazer pela primeira vez, já era uma vontade da SUPFIS, né, que é a nossa Superintendência de Fiscalização, fazer demandas de fiscalização no Porto de Santos, tá? Não fiscalizando operações portuárias, né? Dentro do Porto de Santos, você tem as áreas, né? São alfandegadas e tem aqueles armazéns que são arrendados, né? Ou alguns até privativos dentro da área do Porto de Santos. Então, nós fizemos em outubro e preparamos, né, com o auxílio do pessoal local, visitas, né, demandas em 262 endereços, empresas, tá, 262 e tal. Quando nós chegamos nessas empresas, foram encontradas empresas trabalhando dentro, vamos dizer, da empresa A, prestando 3 tipos de serviços totalmente distintos. Então, estavam fazendo áreas de pavimentação, num prédio uma impermeabilização e num galpão um sistema de proteção e combate a incêndio. Então, aqueles 262 endereços, eles foram projetados 431 atividades. Então, uma empresa estava tudo ok, mas numa outra empresa ela tinha 2 atividades a mais. Desses 431 atividades que estavam sendo executadas, 181 não tinham engenheiros responsáveis, não tinha responsáveis técnicos. Então, uma empresa com corpo próprio estava fazendo manutenção de telhado, outro estavam fazendo extensão de rede, né? Outros estavam trabalhando com automação. Então, foram notificadas essas 181 empresas a fazer a sua regularização. Então, imagina, 181 empresas fazendo uma regularização, que cada uma dessas empresas precise de apenas um responsável, ela só atua na elétrica, então ela precisa ter um engenheiro elétrico. E tinham empresas que faz elétrica, e você sabe, grandes obras faz capinação, faz plantio, então precisa ter o engenheiro elétrico e o agrônomo, o florestal. No mínimo, naquela região de Santos, Guarujá, Vicente de Carvalho, Cubatão, foram 181 profissionais que, se todas já se regularizaram, passaram a ser responsáveis técnicos por essas empresas. Então, numa simples ação de fiscalização, aonde se apurou nessas 431 empresas, 181 precisavam fazer uma regularização. Se cada uma contratou um profissional, foram 181 engenheiros que passaram a ter um mercado de trabalho, né? E tem aquelas que você vai fazer a vistoria na atividade técnica dela, ela precisa ter um engenheiro químico, ela precisa ter um engenheiro mecânico, dependendo da indústria, ela tem um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, então está tudo ok, né? Ela simplesmente
até complementada, né? Porque ela tem a sua atividade técnica e ela tem os responsáveis técnicos pelaquela atividade que ela está desenvolvendo, né? Então, essa seria uma rápida comparação, né? Assim. Perfeito. Se pudesse fazer aquele diploma com como os reis faziam antigamente, né? Punha aquele coisa, O carimbó. aquele carimbó, botava um carimbo assim, então ficava bonito, né? Se pudesse fazer isso numa empresa dessa, seria maravilhoso, né, Arthur? Botar lá, colocava Seria, lá. sim, é uma boa. O que a gente verifica é sempre o consumidor final, né? A Exatamente. gente entende que se você está contratando um profissional, uma empresa para executar, construir a sua casa, essa casa tem que ser construída dentro da maior segurança possível, dentro das normas, sabe? Por isso que hoje, e você é testemunha, as associações, através de um programa institucional do CREA, né, que são os termos de fomento, ela dá condições para que as associações façam palestras a todos os profissionais da cidade, não apenas aos seus associados, com temas diversos, né? Para aquele profissional que está lá, acabou de formar, está dentro do quartinho dele, e ele tem que fazer uma obrinha, aí no município existe a lei do resíduo sólido, da construção civil e da demolição, ele não sabe preparar o seu laudo, então ele observa. Então, as associações, elas têm feito palestras, cursos, workshops, são com profissionais da região, profissionais da própria associação, às vezes, onde toda a despesa ela é bancada pelo CREA, através dos planos, o próprio PPA, termo de colaboração, o termo de fomento, né, que é aquela despesa para que aquela mensagem possa ser levada a todos os profissionais da região, elas são custeadas pelo CREA. E tem dado um resultado muito bom, como você acabou de falar do PMOC. Foi um curso de quase 14 dias, 14 noites na SEAG, para que os profissionais pudessem entender e já no término desse curso já sair trabalhando, oferecer o seu trabalho, né? O seu conhecimento, aquilo que ele agregou de conhecimento. Então, isso é importante. Esse trabalho das associações, a valorização profissional, ela compete às associações. Isso é muito bom. As associações preparam o projeto, apresentam ao CREA com todas as suas despesas, né? Que, infelizmente, esses 2 últimos anos foram online, mas são eventos presenciais, onde existe uma sonorização, existe a distribuição de material, né? Então, tudo isso é previsto dentro do projeto que está sendo apresentado pelas associações, o custo do palestrante, a locação do auditório, e o CREA aprovando, o CREA vendo que aquela mensagem que o profissional vai receber vai agregar ele conhecimento, e no dia seguinte ele vai começar a exercer uma atividade com aquilo que ele teve de instrução, o CREA vai e aprova. Então, a gente tem visto muitas associações fazendo, né? E o que é importante, não é só para os associados, é para qualquer profissional da cidade ou da região, né? E essa profissionalização muito bem caracterizada pelo CREA que tem dado um resultado muito bacana, e que o Gilmar também tem comentado muito a respeito dessa vertente que o CREA tem hoje, Arthur. O presidente Vinícius, ele, como eu lhe falei, é um rapaz, é um moço, né? Trouxe ideias novas, né, do mercado, né? E isso fez com que o CREA hoje, ele tivesse hoje, todas as plataformas estão sendo usadas. Antigamente, um profissional precisava ter um atendimento do CREA, ele obrigatoriamente ele tinha que ir na sessão, na unidade, né? E às vezes ficar aqui numa fila de 25 pessoas, como eu canso de verificar na unidade leste, por exemplo. Hoje, o telefone o telefone celular está no site do CREA, é o telefone que me atende, está lá, GR7 o número. Nós atendemos por telefone, WhatsApp, porque quem fala com você pelo celular a primeira vez, salva no WhatsApp e começa a falar por WhatsApp.
E se ele for atendido pelo WhatsApp, sabe quando ele volta na unidade? Nunca mais. E as unidades hoje são atendimentos presenciais, como já vem acontecendo há mais de 5 anos com a Seção Técnica do Bombeiro, da CETESB. Então, hoje o profissional entra no sistema, no aplicativo no celular, ele marca a hora e o dia que ele quer ir. Tendo a disponibilidade, ele define. Ele chega a 1 minuto na hora marcada, é atendido. Quer dizer, essas opções, é claro, a pandemia, ela agilizou, né, essas plataformas, porque não tínhamos como ficar fechado. Mas isso trouxe uma melhoria muito grande para os profissionais. Hoje o contato está muito simples, né, está muito fácil. Você entra no site, por exemplo, se você tiver dúvida de como se fazer um atestado de obra, como você tirar um acervo técnico, o seu primeiro registro. Então, você entra, além da parte do passo a passo, vídeos ilustrativos. Então, hoje o profissional tem uma retaguarda maior do que eu, por exemplo, tive na minha época, né? Então, a gente acredita que o CREA está indo realmente a passos longos, né? Certos. Hoje, o presidente Vinícius, quem precisar falar com ele, é fácil, né? Conversar com o presidente, quer dizer, está bem próximo do profissional. Hoje, o CREA está muito próximo do profissional. Perfeito. Bom, voltando ao nosso tema da nossa conversa de hoje, o CREA, junto com a SEAG, vocês vão fazer uma vistoria técnica aqui em Guarulhos. A partir de quando? Repete a data para a gente aí, por favor, Arthur. No dia 13 de outubro, no 13 de outubro, vai ter uma pequena solenidade de abertura dessa força-tarefa, que vai ser na própria SEAG, né? Okay. Onde nós vamos receber não só os nossos agentes fiscais da unidade de Guarulhos, mas como de outras regiões. Então, vamos receber, esses profissionais vão receber os seus documentos, né, os seus endereços, as áreas que eles vão atuar, e à medida que eles vão fazendo a fiscalização, juntando documento, eles vão voltando à associação, aí onde tem a unidade do CREA, e vão sendo alimentados com novos endereços. É uma base, né? Eles vão usar aí uma base. Então, 13, às 10 horas é a abertura, depois ele já sai a campo, 14, 15 e de 18 a 22. Dia 22, sexta-feira, por volta de meio-dia, eles estão retornando e a gente faz o encerramento e recebemos todo o material de volta. E aí começa uma segunda etapa, fazer todas as demandas administrativas. Tudo aquilo que eles escolheram em campo é dado a continuidade na parte administrativa, né? A força-tarefa não encerra no dia 22, a força-tarefa encerra a atividade de fiscalização, e a partir desse dia, aí começam a atividade administrativa. Isso quer dizer que os profissionais associados da SEAG poderão ter uma oportunidade de negócios a serem realizados a partir desse trabalho que vocês vão fazer. Sim, a partir desse momento, né, onde houver o encerramento das demandas e começar a parte administrativa, caso uma empresa tenha que fazer a sua regularização, ela vai precisar de um engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro elétrico, engenheiro civil, segurança do trabalho, geólogo, né? Ele vai pensar no mercado, né? Geralmente, existem algumas cidades em que existe uma parceria muito grande entre a sociedade e a associação, onde, por exemplo, a pessoa está precisando de um geólogo. Ele não vai com uma bandeirinha ficar rodando na cidade. Ele vai numa associação de classe, de engenheiros e arquitetos, e fala, por favor, eu estou precisando manter um contato com o geólogo. A associação vai falar, tem 2, tem 3, quer dizer, é uma opção. Quer dizer, Guarujá, por exemplo, é uma cidade onde a associação é muito consultada para indicar 2, 3, nunca indica um só, né? Quem são os geólogos? São esses. Aí a empresa vai entrevistá-los e tal. Então, é uma opção de, a partir do momento que as empresas vão se regularizar, buscar no mercado, né? Ok. Bom, nós tivemos uma conversa muito explicativa com Arthur Ferreira,
que é o gerente regional da GR7 do CREA São Paulo, que vai estar aqui em Guarulhos fazendo um trabalho de reconhecimento e saber como que andam as edificações da nossa cidade, do dia 13 de setembro até dia 22 de setembro. 22 de outubro, né? De outubro. Outubro. 13 de setembro a 22 de outubro. 18 a 22 de outubro e 13, 14 e 15, é isso? 13, 14, 15, 18 a 22. É uma semana e meia. Uma semana e meia, né? Tá bom. Uma semana e meia que nós estaremos aí. Tá. A base é aí a unidade do CREA na associação. Isso. E que a gente vai estar à disposição e também estaremos aí com algumas demandas que a prefeitura, por exemplo, pode nos mandar também, né? Existe sempre essa parceria. Claro. E é isso aí, Ari. Tá bom. Espero que dê tudo certo e que a gente consiga o objetivo. Vai dar que certo. É a defesa da sociedade. Isso, exatamente. Para que o próprio morador consiga dormir sossegado, né? Isso é muito bacana, que ele entenda qual é a função do fiscal, né? Por que o fiscal está indo naquele lugar? Poxa, por que na minha obra? Está tudo ok? Legal, está tudo ok, parabéns. Mas pode ser que a sua construtora não tivesse um profissional responsável, né? Certo, exatamente isso. Tá bom, Maria? Ok, Arthur, muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos, então, no dia 13 de 10 lá na SEAG, então, tá bom? Tá bom, Maria, um grande abraço, parabéns pelo programa, pela oportunidade, né? Tá de bom. poder falar, me coloco à disposição para o que for necessário. Perfeito. Essa aproximação é muito legal. Muito. E sucesso a todos. O Gilmar manda um abraço para você também e ele agradece muito a atenção. Tá ok. Muito obrigado, um abraço para você. Um abraço. E até o dia 13. A SEAG vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós à noite na Felício Marcondes criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica.